Futebol, assassinatos, confissões. Temas tão diferentes que dividiram espaço na vida jornalística de Nelson Rodrigues. O autor começou a trabalhar na imprensa ainda criança no Jornal do Pai. Nelson era fascinado pelo jornalismo policial e foi cobrindo crimes que ele começou. Da reportagem, Nelson levou a experiência que depois aplicou em crônicas, críticas, romances e, claro, também no teatro. Hoje nós vamos conhecer o Nelson Rodrigues, jornalista. Eu quero a liberdade de manifestar o pensamento. E ninguém, evidentemente, está interessado em liberdade. Olá, está no ar mais um Artefato e no programa de hoje nós continuamos a homenagem ao centenário de Nelson Rodrigues, que foi comemorado no ano passado. Aqui comigo está novamente o professor Marcelo Bulhões, que é professor na Unesp. Professor, muito obrigado pela sua presença novamente. Eu que agradeço. A gente já até conheceu um pouquinho do Bulhões no programa passado, mas vamos conhecer mais sobre ele. Eu sou um professor de literatura que dá aula no curso de jornalismo, né? Então, para o curso de jornalismo, o Nelson é uma figura fundamental. O Nelson faz parte da história do jornalismo brasileiro. O Nelson foi um dos autores que bateram de frente, que foram contra a impessoalidade do jornalismo, sobretudo a partir da década de 50, quando se tenta e se realiza, de fato, a implementação do padrão objetivo, né, do jornalismo americano. Então, quer dizer, eu incentivo que os meus alunos conheçam o Nelson Rodrigues. Eu digo, leiam Nelson, naturalmente vocês vão buscar o seu próprio caminho, mas ele é um autor indispensável para um curso de jornalismo. E além do Bulhões, que continua aqui com a gente, nós também contamos novamente com a participação do Rui Castro, que é escritor e autor da biografia oficial do Nelson Rodrigues. Também vamos conhecer mais sobre ele. A minha vida está acoplada desde os meus 4 anos e meio ao Nelson Rodrigues, né? Eu aprendi a ler, lendo as colunas de Nelson Rodrigues no jornal Última Hora, a coluna Vida Como Ela É, no colo da minha mãe. Aí quando eu comecei a trabalhar com livros, né, eu fiz um livro que era a História da Bossa Nova, chamado Chega de Saudade, e eu me dei tão bem com esse novo formato, né, do livro, né, você poder escrever sem se preocupar com o tamanho, né? Tem que contar a história e contar bem contada. E era assim, né? Habituado, fui jornalista a vida inteira, habituado às dimensões, né, restritas do jornal, da revista, né, do prazo de fechamento, essa coisa toda. De vez em quando eu me vi no livro, é como se tivesse de repente saído da piscina e mergulhado no Oceano Atlântico, né? E aí a minha primeira ideia, depois de Chegar de Saudade, foi realmente a biografia de Nelson Rodrigues. Além da faceta teatral, o Nelson Rodrigues também foi um jornalista que passou por quase todos os jornais cariocas da época em que ele viveu. O Rui Castro nos responde quem é esse Nelson Rodrigues, jornalista. O Nelson passou muito mais tempo da vida dele numa redação de jornal do que no teatro, né? Quer dizer, a redação de jornal realmente era a casa do Nelson, né? Claro que ele, à noite, quando ele ia para a própria casa dele, ele escrevia teatro, e quando as peças eram encenadas, ele estava lá o tempo inteiro, ele ia todos os dias nos ensaios e tudo mais. Mas a coisa do jornal foi importante para o Nelson porque foi como, desde garoto, com 13 anos de idade, como repórter de polícia do jornal do pai dele, ele saindo para cobrir aqueles crimes, né, aquelas coisas trágicas, né? Tudo que a imprensa de escândalos cobre hoje, já cobria na época, o Nelson, como jovem repórter, ia atrás e ficava sabendo de tudo isso. Quer dizer, isso deu ao Nelson uma experiência desde muito jovem, da fragilidade do ser humano, né? da vocação do ser humano para a tragédia, inclusive, né? E foi no jornal também que ele começou a escrever as memórias dele no Correio da Manhã, que se transformaram depois nas Confissões do Globo, né? Ou seja, foi também o grande cronista do futebol nos jornais, né? Quer dizer, por causa do Nelson, que não enxergava nada do que passava em campo, ele escrevia crônicas sobre o jogo da véspera, né? Essas crônicas, hoje você pode lê-las perfeitamente, sem menor... o resultado do jogo, do que aconteceu no jogo, não tem a menor importância, né? Importante é o teatro humano que o Nelson vislumbrou naquele jogo, em que os personagens, por acaso, estão usando calções e chuteiras, entendeu? Mas, na verdade, são seres humanos que estão ali.
Bom, Bulhões, até pelo que a gente acabou de ver agora do Rui Castro, ele fala bastante da paixão do Nelson Rodrigues pelo esporte, que foi o que acabou levando ele a ser um grande cronista esportivo. Qual que era a importância do futebol na vida do Nelson Rodrigues? Bem, o Nelson Rodrigues vê o futebol de uma maneira muito própria, muito peculiar, muito especial. Interessa ao Nelson Rodrigues, interessa ao Nelson o drama, o espetáculo como uma espécie de visão épica, um grande palco de grandes acontecimentos da vida brasileira. Em larga medida, ele também vê o futebol como teatro, como aquilo que é único, que não se repete. Assim como o teatro tem a especialidade do espectador ver alguma coisa ao vivo, que não, e evidentemente um outro dia será diferente, o futebol para ele é esse momento único, esse momento grandioso e único. O que pouca gente sabe é que o Nelson foi talvez o primeiro jornalista a chamar o Pelé de rei, né? Essa influência, essa participação do Nelson no jornalismo esportivo também tinha uma coisa de família, né? Porque o irmão dele era um grande jornalista esportivo. O Mário Filho, Mário Rodrigues, Mário Filho, foi o grande... ele revolucionou o jornalismo esportivo brasileiro. Ele deu ao futebol uma importância que não havia antes na imprensa. Ele promoveu o futebol a um espetáculo de massas. Ele é o grande autor do Negro no Futebol Brasileiro, que é um clássico da literatura sobre o futebol brasileiro. Não é à toa que o nome dele é o nome oficial do estádio do Maracanã. Né? O Nelson também ele se destaca, Bulhões, pela publicação das crônicas dele, né? das memórias, das confissões. Elas ajudaram a conhecer um pouco melhor quem era o Nelson, quem era o homem por trás desse mito? Bom, o Nelson foi um cronista do jornal Última Hora e essa é a fase de maior popularidade dele, né? Quer dizer, quando ele assume as crônicas da vida como ela é, no jornal do Samuel Weiner, ele está misturando a ficção com a realidade, com o cotidiano. Isso se integra ao universo teatral dele, a gente até já comentou no programa passado, e revela muito o olhar especial, as obsessões. O Nelson é um dos escritores mais originais da literatura brasileira. Ele tem uma linguagem própria, ele tem um olhar próprio. As obsessões, as frases do Nelson, que estão, por exemplo, nas crônicas de futebol, tudo isso é muito próprio de um estilo único. Existe um estilo Nelson Rodrigues, existe um ser Nelson Rodrigues. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós conversamos sobre uma outra faceta do Nelson Rodrigues jornalista, a de autor de folhetins. Você já ouviu falar de Engraçadinha? Pois é, no próximo bloco nós falamos mais sobre essa obra. Fique por aí. Estamos de volta com o Artefato, hoje falando sobre a faceta jornalística do autor Nelson Rodrigues. Aqui comigo está o professor da Unesp, Marcelo Bulhões. Bulhões, antes da gente falar sobre o folhetim do Nelson, na verdade já até entrando nesse assunto, quem é a Susana Flegg? Pois é, né? A Susana Flegg é uma invenção do Nelson Rodrigues, é um pseudônimo do Nelson Rodrigues. Ele precisava ganhar dinheiro, década de 40, tinha feito Vestido de Noiva, já muito sucesso, mas vendeu a sua escrita a um dos jornais dos diários associados do Chateaubriand. Ele passa a escrever para atingir o grande público, né? Atrair a atenção do grande público e cria as histórias mais escabrosas e publica nesse jornal, o jornal se chamava, a obra da Susana Flegg, que se chama Meu Destino é Pecar. O Nelson era um grande leitor de folhetins. O gênero folhetim, que remonta ao século XIX, é um gênero baseado no excesso de melodrama, né? De acontecimentos terríveis. O melodrama é outro gênero, né, que se relaciona com o folhetim, quer dizer, lacrimoso, trágico, acontecimentos surpreendentes. Com toda certeza, Susana Flegg é o folhetinista Nelson Rodrigues. Em larga medida, é o menor Nelson Rodrigues do ponto de vista da qualidade literária. Ele escreve com uma pressa tremenda, ele precisa abastecer o jornal com uma história empolgante. A reação do leitor e a venda, as tiragens aumentaram dos jornais, estimulava a ele espichar essas histórias e jogar mais ingredientes espetaculares, escabrosos, etc. Ele atinge uma grande popularidade nessa época. Então você considera que os folhetins eles são uma obra um pouco menor dentro da obra do Nelson? Sim. Do ponto de vista literário, estritamente literário, sim. Ele vai ser um grande romancista com O Casamento, de 66, e depois com Asfalto Selvagem, Engraçadinha, que tem elementos folhetinescos, mas o texto, a qualidade de texto é muito melhor
do que os folhetins da Susana Flegg e da Myrna, que era uma outra figura que ele criou, um outro escritor fantasma que ele criou, sendo ele mesmo naturalmente. Bulhões, você citou agora Engraçadinha, e acho que até por essa popularidade que os folhetins eles alcançavam no jornal, muitos deles foram adaptados para o cinema, além de outras peças teatrais, como a gente já comentou no programa anterior. Nós perguntamos para o escritor Rui Castro o que ele acha dessas adaptações da obra do Nelson para o cinema. Veja só. As primeiras adaptações para cinema, nos anos 60, foi Boca de Ouro, Nelson Pereira dos Santos, com Gécio Valadão e Odete Lara, Bonitinha Mais Ordinária, também com Gécio e Odete, depois os dois Asfalto Selvagem, o primeiro Asfalto Selvagem, com a Vera Viana no papel da Engraçadinha, e o segundo Asfalto Selvagem, a Engraçadinha depois dos 30, com a Irma Alves no papel da Engraçadinha, e a Vera Viana no papel da filha dela. Eu podia ser seu pai. Sou o Dr. Odorico Quintela. Não é o nome da senhora, sua mãe? Engraçadinha. Engraçadinha. Veja só. Tem uns caras aí que não acreditam em milagre. Verdadeiro milagre é encontrar a filha de Engraçadinha. Já é tarde, vou pra casa. Tô com Esses 4 filmes eu acho espetaculares, né? Sensacionais todos eles. Já a falecida com a Fernanda Montenegro não gosto, porque tirou todo o humor do Nelson, e o Primeiro Beijo no Asfalto eu nunca vi. Aí passaram-se anos sem ninguém filmar Nelson Rodrigues, entre outros motivos, porque o Primeiro Beijo no Asfalto foi proibido, quando foi lançado, foi proibido para menores de 21 anos, e em seguida banido do cinema. Não podia mais ser exibido. Era assim que se tratava Nelson Rodrigues no Brasil nos anos 60, né? Aí tiveram que esperar até 74, por aí, quando o Arnaldo Jabor filmou Toda a Nudez, depois filmou O Casamento, são filmes bons. E aí depois só tivemos depois Nelson Rodrigues, já no final da década, começo dos anos 80, já com o Nelson já morto ou morrendo, entre os quais A Dama de Lotação, né, que foi o maior sucesso de bilheteria do cinema durante milhões de anos. Às vezes as palavras dizem coisas que eu não quero dizer. Eu tinha medo de não ser normal. Eu acho que, embora aqueles 4 filmes dos anos 60 eu goste muito, eu acho que nunca se fez nada tão bom quanto A Vida Como Ela É, aqueles episódios todos que saíam uma vez por semana no Fantástico, depois agora foram agrupados num DVD, né, à disposição aí, Daniel Filho dirigindo, espetacular, e também o Asfalto Selvagem, Engraçadinha, com a Alessandra Negrini e a Cláudia Raia, a direção da Denise Sarraceni. Nós temos conhecido nesses 2 programas sobre Nelson Rodrigues vários aspectos da vida profissional e da obra também do autor. Uma exposição em São Paulo se dedicou também a mostrar os aspectos da vida pessoal do Nelson, e nós fomos conhecer. Veja só. Nós olhamos pouco para os seres amados. Tão fácil olhar e, repito, olhamos tão pouco. Não olhei para meu pai como devia. Por que não me embebi de seu gesto, de seu sorriso, do seu olhar e suas mãos? Por que não olhei muito mais para suas mãos? Como resumir o trabalho de um artista em alguns metros quadrados? É assim, ao som de frases de Nelson Rodrigues, entre vídeos e fotos, que somos convidados a mergulhar em sua vida e obra. Esta exposição foi realizada pelo SESI São Paulo em homenagem ao centenário deste grande escritor. Ninguém trai o seu ódio, e repito, o homem é mais fiel ao seu ódio do que ao seu amor. Tivemos que fazer uma opção, né? Ou a vida do Nelson, ou a obra do Nelson, ou a vida e obra do Nelson. Essa última opção é impraticável, né? Você não dá, entendeu? Você precisaria de 10 exposições para fazer a vida e a obra de Nelson Rodrigues. Então optamos pela obra, porque nós tínhamos inclusive alguns itens, né, que não eram vistos há muitos anos, ou nunca tinham sido vistos, né? Quer dizer, estavam desaparecidos, enfim. Entre eles, por exemplo, um áudio com duas histórias da vida como ela interpretadas pelo elenco da Rádio Nacional. Você tem a publicação original da Dama de Lotação, um filme de quase 10 minutos,
filmado pelo diretor João Bittencourt em 1968, 69, mostrando o Nelson ainda comparativamente bem de saúde, quase que jovem, né, com 50 e poucos anos. Uma coleção bonita de primeiras edições do Nelson nos anos 40 e 50. Eu me nego a acreditar que um político, mesmo o mais doce político, tenha senso moral. Carolina, quem é o Nelson Rodrigues para você? Como você vê a figura do Nelson? Bom, para mim ele é uma pessoa que sabe se expressar do modo como ele realmente é. Ele não tem nenhum escrúpulo, censura. Então, isso é realmente muito extraordinário, importante, eu acredito, numa sociedade como a nossa. Não se deve adiar uma palavra, um sorriso, um olhar, uma carícia. Olhamos tão pouco as pessoas amadas. Quantas vezes calei com pudor de ser meigo, vergonha de parecer piegas. Eu tenho pavor cósmico do brasileiro profundo. Geralmente a nossa profundidade é dessas que uma formiguinha atravessa a pé com água pelas canelas. No próximo bloco, nós conversamos sobre as crônicas mais populares e também as mais polêmicas do Nelson Rodrigues, a coluna A Vida Como Ela É. Fique por aí. Estamos de volta com o Artefato, nesse último bloco sobre o Nelson Rodrigues, jornalista. Aqui comigo está o professor da Unesp, Marcelo Bulhões. Bulhões, na década de 50, o Nelson também criou essa coluna A Vida Como Ela É, nos jornais cariocas, que fez um extremo sucesso. Por que a Vida Como Ela É fez tanto sucesso? Bem, A Vida Como Ela É são narrativas muito atraentes para o leitor, né? Ele extrapola no jornal aquilo que, de certo modo, já tinha feito no teatro, apresentando os temas tabus, né? O adultério, as obsessões masculinas, as obsessões femininas. É aquela leitura que todo mundo diz, não é, que não gosta ou que não lê, mas na verdade todo mundo tem uma grande curiosidade por ler. O Nelson Rodrigues ele escancara os nossos traumas e as nossas e traz para o leitor a possibilidade de vivê-las, reconhecendo-se nelas, mesmo que indiretamente, e dando vazão às suas próprias fantasias. Claro que tem uma grande habilidade de narrador, né? São histórias muito curtas e muito bem amarradas, muito bem construídas. Nelson é um grande autor na prosa, nesse caso, pela sua capacidade de concisão, de síntese. Uma crônica, um conto como A Dama do Lotação é muito curto, né? E a reticência funciona muito mais do que aquilo que é explícito. O que fica nas entrelinhas do texto. As entrelinhas funcionam muito bem. E foi muito amado, quer dizer, de certo modo desmascara o próprio moralismo, né? Todo mundo falava mal e todo mundo adorava. E assim, todas as manhãs, era um duplo espetáculo, cada uma querendo superar a outra em felicidade conjugal. A gente tem falado tanto do Nelson, tentando entender essa psicologia dele, através das obras, através das coisas que ele escrevia para o jornal, só que fica sempre uma dúvida de como que era realmente o Nelson em família. A gente conseguiu conversar com o Nelsinho, que é filho do Nelson Rodrigues e ainda está vivo. A nossa equipe conseguiu localizá-lo e conversar com ele em São Paulo. Dá uma olhada. Bom, eu acho que uma curiosidade que todo mundo tem depois de conhecer as histórias densas de Nelson Rodrigues é como é o Nelson familiar, né? Nelsinho, fala pra gente como era o Nelson pai. Eita, que perguntinha legal essa. Olha, o velho primeiro, ele era uma pessoa muito metódica. Vou começar com o hábito alimentar. Uma série de restrições. Ele fazia uma dieta e era muito metódico.
Comia arroz, feijão, carne moída e purê todos os dias com pão e manteiga. E de noite sempre eu ficava jogando bolinha de gude com o miolo do pão com ele, dando peteleco na bola. E ele é um cara que tinha os hábitos de acabar de jantar, sentar, ficar ouvindo as músicas, sempre as mesmas. Ele dizia que sem as repetições dele nada valeria. A minha vida com o velho foi sempre de surpresa. Nelson Rodrigues sempre surpreendia, porque ele é super criativo, a criatividade dele não parava em aspecto nenhum, não é só no teatro, nas crônicas de costume, na crônica esportiva, no dia a dia. Ele tinha um humor incrível, umas metáforas maravilhosas, uma genialidade total a todo tempo. E a gente, de repente, a gente se deu em campos opostos na política. Isso, ao invés de nos afastar, muito contrário, nos aproximou muito. Como parceiro, como companheiro, como amigo, como pai e filho, nosso amor cresceu muito. Depois eu fui preso, ele era preso político, fiquei 8 anos preso. Ele era figura obrigatória nas visitas, e todos os presos políticos curtiam que ele fosse para conversar com ele. E quando eu saí da cadeia, depois da anistia, não fui anistiado, saí incondicional, ele me perguntou, Nelson, por que eu... E nesse tempo que eu estava na cadeia, eu lia muita obra dele e discutia com ele. Falou, por que você não trabalha nas minhas coisas? E eu passei a trabalhar nas coisas dele. E antes eu admirava. Depois ele passou a ser o meu paizão. Depois eu passei a curti-lo como um parceiro, depois um companheiro. Depois o amor filial e paternal aumentaram. E atualmente, depois que ele saiu, depois que eu saí da cadeia, fiquei 1 ano e 2 meses com ele, trabalhando com as coisas dele, conversando sobre as coisas dele. E atualmente eu me confesso uma pessoa, eu que faço Nelson Rodrigues no teatro, faço roteiro, faço para televisão, qualquer coisa, eu me considero um cara absolutamente, irremediavelmente viciado em Nelson Rodrigues. E você acha que agora, com o centenário dele também, nessa comemoração, você acredita que o reconhecimento que o Nelson tanto esperou chegou? Você acha que ele estaria satisfeito com esse reconhecimento? Eu acho que foi um grande pontapé. O Brasil inteiro homenageou o velho. E a partir daí, esse foi um grande despertar, não para Nelson Rodrigues exatamente, mas para a dimensão dele. Bulhões, a gente vê no depoimento do Nelsinho que a passagem da vida do Nelson, em que o Nelsinho foi preso, ele era acusado de reacionário, foi algo que impactou muito na vida dele e, de alguma forma, também impactou no público, que criou uma resistência muito grande, já junto com a fama de tarado, com a fama de tudo, ainda com a fama de reacionário. Por que as pessoas hoje precisam ler Nelson e passar por cima desses preconceitos? Precisa porque a obra é maior do que as contingências políticas, não é? Com as quais Nelson se envolveu. De fato, ele assumia-se como um homem de direita, um homem reacionário, mas a sua obra ultrapassa qualquer classificação dessa natureza. Eu sou o único autor brasileiro que foi interditado 6 vezes. E eu passei 20 anos sendo interditado e considerado pela inteligência, pela literatura, pelas esquerdas, um caso de polícia. E como a polícia tem uma autoridade crítica formidável, certo? Isso durante 20 anos eu fiquei nessa solidão. Nelson é importante porque ele é um grande autor. Com os grandes autores nós nos reconhecemos, né? Nós reconhecemos a complexidade do próprio humano, mas isso sem doutrina. A grande literatura ela é grande porque ela não traz nenhum ensinamento moral, nenhuma doutrina, nenhuma ideologia no sentido estrito. Ela traz o humano naquilo que é o mais exposto, as nossas grandes contradições, os nossos grandes conflitos, as nossas grandes questões. E o faz de maneira absolutamente poderosa. O Nelson dizia, eu sou um escritor que quer incomodar. Quer dizer, ele dizia, eu não sou um pianista. A beleza da arte é coisa para menininha de piano. Ele tinha uma visão, é claro, como provocador. A obra dele é poderosa. Essa atitude de incomodar significa trazer uma visão complexa de todos nós. Quer dizer, o negócio aparece, esse negócio de toda mulher gosta de apanhar.
Escassa, eu não disse que todas as mulheres gostam de apanhar. Você disse não, que toda disse, mulher gosta de apanhar. Não, eu disse que só as normais... Toda mulher gosta de apanhar. Só as normais gostam de apanhar. Que isso, meu? Porque as neuróticas reagem. Muitas dessas polêmicas em que o Nelson se enfiava com as feministas, com todo mundo, realmente vem de pensamentos que ele realmente tinha ou ele fazia e criava essas frases pelo prazer da polêmica? Eu prefiro acreditar mais no provocador, no polemista, no agitador cultural. Ele foi o grande agitador cultural da sua geração, do que exatamente numa convicção. Ao fazer isso, ele utilizava a mídia de maneira muito... Era um homem de mídia, não é? Um homem de jornal e depois um homem de televisão. Ele utilizava isso como um grande agitador cultural. Depois, na década de 60, Glauber Rocha será um grande agitador cultural, em outro momento histórico. Mas na década de 40, na década de 50, o grande agitador será o Nelson Rodrigues. Bulhões, nosso programa já está terminando. Queria muito agradecer a sua presença aqui nesses 2 programas, que ajudaram, acho que, a gente a conhecer um pouquinho mais sobre Nelson Rodrigues e realmente se incentivar a entrar nesse universo. Sou eu quem agradece. E também queria agradecer ao escritor Rui Castro, que recebeu a nossa equipe em São Paulo e que também nos ajudou a desvendar um pouco mais sobre Nelson Rodrigues. Você em casa pode participar do nosso programa pelas redes sociais e também pelo nosso portal na internet. Mande sugestões, comentários, entre em contato com a nossa equipe e mande a sua opinião. Eu te vejo na próxima semana. Até mais! Sou do tempo em que as atrizes tinham alma. Sou do tempo em que farmácia só vendia remédio. Sou do tempo em que jornal de domingo se lia no domingo. Sou do tempo em que até os canalhas choravam. Sou do tempo em que os ladrões eram elegantes. Sou do tempo em que até os automóveis